Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Thiago Maivorme e estou aqui para mais uma aula. Dessa vez, a nossa segunda aula de História da Igreja. Que matéria gostosa de estudar, que matéria maravilhosa, porque na verdade não é uma história qualquer, mas é a nossa história. É uma história que começou lá atrás com o mandamento de Jesus para que os apóstolos iniciassem a igreja, e ela segue até os nossos dias, e ela vai seguir até o dia que o Senhor Jesus voltar triunfante para buscar a sua noiva e a sua igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graça, Pai, por mais uma aula. Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender e aprender mais de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, meus queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a história da igreja. Na primeira aula, nós vimos a promessa da fundação da igreja, nós vimos a grande comissão, vimos a ascensão de Jesus aos céus, o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes e a poderosa pregação do apóstolo Pedro, que levou ali a conversão de 3.000 homens. Lembra que nós vimos tudo isso na nossa primeira aula? Isso mesmo. E hoje nós vamos avançar para que nós possamos compreender como se deu o início da igreja, o fim da era apostólica, a conversão de Saulo e o impacto de Saulo convertido, então do apóstolo Paulo, no cristianismo, na expansão do cristianismo. Também vamos falar um pouco sobre as viagens missionárias de Paulo, sobre alguns pais da igreja que foram fundamentais para a construção da teologia da igreja cristã primitiva, e também vamos encerrar a nossa aula. Na verdade, vamos falar um pouco também sobre o primeiro concílio da igreja, que foi um momento bem marcante e histórico para a igreja do Senhor Jesus. Nosso objetivo com essa aula é entender como a igreja se estruturou após a ascensão de Cristo, enfrentando desafios, perseguições e falsas doutrinas. Vamos começar nossa aula? Bom, como nós já dissemos, nessa aula nós vamos estudar o início da igreja cristã, o papel do apóstolo Paulo, o primeiro concílio, as viagens missionárias e os pais da igreja. Vamos lá. Gente, a era apostólica, ou seja, o período em que os 12 apóstolos e Paulo ainda estavam vivos e lideraram a igreja cristã primitiva, esse tempo foi marcado por milagres, muitos milagres, perseguições e a formação das primeiras igrejas cristãs. No entanto, com o passar dos anos, os apóstolos foram sendo martirizados, foram entregando as suas vidas para morrerem por amor a Cristo e ao Evangelho. Ao final do primeiro século, já não haviam mais apóstolos vivos. O primeiro apóstolo, aliás, o último apóstolo a perder a sua vida foi o apóstolo João, e foi o único que inclusive morreu de morte natural no ano 96, na ilha de Patmos. A igreja primitiva, ela era liderada pelos apóstolos. Aqueles que andaram com Jesus foram diretamente chamados por ele. No entanto, todos eles enfrentaram perseguições severas e, um a um, foram martirizados pela sua fé. Vejamos como que tudo aconteceu na vida dos apóstolos. O apóstolo Pedro, por exemplo, no ano 67, ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. O apóstolo Paulo, ele também no ano, ali entre 64 e 67,
ele foi decapitado também em Roma. Cortaram a cabeça do apóstolo Paulo durante o governo do imperador Nero. Tiago, filho de Zebedeu, o Tiago, também conhecido como Tiago o Maior, ele foi morto à espada por Herodes Agripa I por volta de 44 depois de Cristo. O único que morreu de morte natural foi João, ali entre o ano 96 e o ano 100, na ilha de Patmos. André foi crucificado em forma de X, lá na Caia. Filipe foi enforcado em Hierápolis, na Frígia. Já Bartolomeu, também chamado de Natanael, ele foi esfolado vivo e depois decapitado na Armênia. Tomé foi transpassado por uma lança na Índia. Mateus, muito possivelmente morto à espada na Etiópia. Tiago Menor, filho de Alfeu, foi apedrejado e morto em Jerusalém. Judas, Tadeu, foi morto a golpes de bastão na Pérsia. Simão, o Zelotes, foi crucificado ou cerrado ao meio na Pérsia. Não se tem uma certeza exata, mas ou ele foi crucificado ou foi cerrado ao meio. A morte dos apóstolos, com a morte dos apóstolos, a igreja ela começou uma nova fase, sem líderes que tivessem caminhado diretamente com Jesus. Ou seja, um segundo momento em que todos aqueles que haviam caminhado com Jesus já não estavam mais vivos. Todos já estavam na glória, desfrutando do que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Isso então marca o fim da era apostólica. E é um forte argumento teológico contra a existência dos apóstolos nos dias de hoje. Porque nós vemos hoje muitos apóstolos autodenominados, porém, para ser apóstolo, você tinha alguns requisitos, como, por exemplo, ter andado com Jesus, ter sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus, ter sido chamado diretamente por Jesus e ter realizado milagres. Nenhum desses requisitos estão presentes nos apóstolos que nós vemos autodenominados nos dias atuais. Então eu digo para vocês sem medo de errar, o dom apostólico, ele persiste e ele existe, mas o cargo de apóstolo, ele cessou quando encerrou a era apostólica da igreja do Senhor Jesus com a morte do apóstolo João lá na ilha de Patmos. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a conversão de Saulo. Gente, a conversão de Saulo de Tarso, quem era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era um judeu da tribo de Benjamim, discípulo de Gamaliel, fariseu, um homem importante e imponente no meio do judaísmo, e era um perseguidor da igreja. Ele passou por um dos eventos mais impactantes da história cristã. Saulo, ainda como um perseguidor ferrenho dos cristãos, um fariseu zeloso, ele consentiu a morte de Estevão. No entanto, no caminho de Damasco, em que ele estava indo para Damasco para poder prender e tentar exterminar com os cristãos, ele teve um encontro com Cristo ressurreto, que transformou a sua vida, aleluia. Esse relato você vai encontrar lá em Atos 9, de 3 a 6, que diz assim, E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és o Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar
contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? A partir desse momento, Saulo se torna um dos maiores propagadores do Evangelho. Ele realizou 3 grandes viagens missionárias, pregando para judeus e gentios. Suas cartas constituem a base teológica do Novo Testamento e da Igreja do Senhor Jesus, abordando temas centrais da cristandade, como, por exemplo, a graça, a justificação pela fé, a salvação, o papel da igreja. Tudo isso é muito importante. O apóstolo Paulo ele escreveu 1/3 do Novo Testamento. E eu costumo dizer que se ele tivesse escrito somente a carta aos Romanos, já teria sido suficiente, porque para mim é sem dúvida nenhuma a grande obra-prima do apóstolo Paulo. Mas ele foi muito além e escreveu textos que são verdadeiros tratados teológicos e nos ensinam muito. Se a igreja do século XXI ela voltasse a estudar os escritos de Paulo para estabelecer a sua teologia, nós não teríamos dentro da igreja tantas heresias e problemas como nós vemos nos dias de hoje. O apóstolo Paulo é um escritor lá do 1º século, inspirado pelo Espírito Santo, mas os seus escritos são extremamente atuais e valem para o dia a dia da igreja do Senhor Jesus. A partir desse momento que Saulo ele se converteu, então ele dedica a sua vida ao Senhor. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro concílio da Igreja de Jesus. Gente, o primeiro concílio da Igreja, ele aconteceu, você vai ver isso lá em Atos 15, por volta do ano 49 depois de Cristo. O objetivo era resolver a questão dos gentios, se eles deveriam seguir a lei de Moisés para serem salvos. Atos 15 registra a decisão tomada pelos apóstolos e líderes da igreja, que eram Pedro e Tiago, concluindo que a salvação é pela fé em Cristo e que os gentios não precisavam seguir a lei mosaica. Essa decisão abriu o caminho fundamental para a evangelização dos gentios e estabeleceu um precedente para todos os futuros concílios da igreja. É interessante que esse concílio ele marca debates acalorados entre Paulo e Pedro, E o apóstolo Paulo ele demonstra teologicamente que as leis judaicas são para os judeus e que os gentios eles não precisavam se submeter às leis de Moisés para alcançar a sua salvação, porque a salvação não se dá por meio da lei ou por meio de obras, mas pela graça do Senhor Jesus, por meio da fé. Aleluia! O apóstolo Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias. E nas 3 viagens missionárias, ele levou o evangelho a diversas regiões do mundo da época. Na primeira viagem, você pode verificar isso lá em Atos 13, 14, o apóstolo Paulo ele leva o evangelho para a Ásia Menor. A região da Ásia Menor é aquela região onde nós podemos ver as 7 igrejas que recebem as cartas no Apocalipse. A segunda viagem você vai encontrar lá em Atos 15 até o 18, que fala sobre a evangelização da Macedônia e da Grécia. E a terceira viagem missionária de Paulo fala sobre o fortalecimento das igrejas, o retorno dele a Jerusalém, aonde ele foi preso. E a sua obra, gente, ela foi essencial, não só para a igreja primitiva, mas para os cristãos até os dias de hoje. Nós temos também um outro ponto muito legal para a gente tratar nessa aula, que são os pais da igreja. Após os apóstolos terem falecido, terem sido martirizados, a igreja precisava de uma liderança. Então surgiram
os primeiros líderes da igreja pós o período apostólico. E esse período ficou conhecido como patrística, ou o período dos pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? Eram teólogos que defendiam a fé e combatiam as heresias. Nós vamos destacar alguns em ordem cronológica para você. Primeiro, nós vamos falar sobre Clemente de Roma, que escreveu uma das cartas aos Coríntios, enfatizando a autoridade apostólica. Inácio de Antioquia, ali entre Inácio de Antioquia, ele viveu entre 35 e 110 depois de Cristo e ensinou sobre a autoridade dos bispos e sobre a centralidade da Eucaristia. Entre o ano 100 e 165, nós temos Justino Mártir, um apologista que defendeu a fé cristã diante dos pagãos e daqueles que traziam ensinos hereges. Entre 130 e 202, nós temos um dos grandes pais da igreja, chamado Irineu de Leão, que combateu o gnosticismo e enfatizou a sucessão apostólica, pelos pais da igreja. Em 160 a 220, nós temos Tertuliano de Cartago, que foi o primeiro homem a definir, a se utilizar o termo trindade para falar acerca do nosso Deus uno, do nosso Deus único em três pessoas. Ele foi o primeiro a usar esse termo trindade. E ele também tem outras frases interessantes, como, por exemplo, quando estava se vivendo o período do martírio, muitos cristãos morrendo, perseguições por todos os lugares, ele então disse: pode nos matar, porque o sangue dos cristãos que cai no chão, morto pelas espadas dos romanos, são como sementes. Quanto mais nos matam, mais cristãos nascem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Orígenes, em 185, a 254. E ele produziu uma vasta teologia e uma vasta interpretação bíblica. Agostinho de Hipona, outro dos grandes pais da igreja, que viveu ali entre 354 e 430, foi, sem dúvida nenhuma, o maior teólogo do período patrístico. Ele, como se ele fosse ali o apóstolo Paulo do período dos pais da igreja. Ele tem muita coisa escrita, muita teologia escrita, e ele influenciou muito sobre a doutrina da graça, como nós conhecemos nos dias de hoje. Existem muitos outros, como, por exemplo, Policarpo de Esmirna e vários outros. O bispo de Milão, que me fugiu agora o nome dele, Ambrósio de Milão, que foi também um grande homem, e Deus utilizou cada um desses grandes homens para que a sua igreja ela pudesse se consolidar e crescer e avançar pelo mundo. E nós temos que ser muito gratos a Deus pela vida de cada um desses homens, desde os apóstolos até os pais da igreja, passando pelo apóstolo Paulo, passando por Agostinho de Hipona, por Tertuliano, pelo apóstolo Pedro e tantos outros que dedicaram a sua vida para que nós hoje estivéssemos aqui tendo o conhecimento bíblico que nós temos. Porque o nível da revelação que nós temos hoje, do conhecimento que nós temos hoje, é muito maior e mais profundo, graças a cada um dos apóstolos que dedicaram as suas vidas à expansão da igreja, à consolidação da igreja e à pregação do Evangelho. A igreja foi, sem dúvida nenhuma, o grande projeto da vida de cada um dos apóstolos. Uma missão que eles receberam direto do próprio Jesus. E eles deram a sua vida pela igreja, assim como Jesus
deu a sua vida por cada um de nós. Muitos dos pais da igreja também morreram martirizados e a igreja seguiu e avançou ao longo de toda a história, até que no século IV, com a conversão de Constantino, a perseguição acaba e começa ali um período bem difícil da história da igreja, que nós vamos aprender na próxima aula. Que Deus abençoe grande e ricamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula. E se você tiver alguma dúvida sobre essa aula, é só você enviar para a gente, que nós estaremos sempre à disposição para esclarecer cada uma das suas dúvidas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima aula.